A Casa Amarela do Conselho de Ovar é um edifício abandonado há várias décadas. E nem mesmo os residentes mais antigos se lembram de conhecer os donos ou inquilinos. A história está muito viva na memória das pessoas e atormenta grande parte da população. Trata-se de uma casa luxuosa para a época, onde em tempos vivia uma família muito rica que tinha uma única filha, herdeira de todas suas posses. Em determinada altura, surgiu um rapaz apaixonado e muito pobre, que contra tudo e todos começou a namorar a jovem herdeira. O pai da jovem, chateado, resolveu terminar a história de amor com o mais irrogável dos atos, atirando-os ao poço da casa, que se situa no centro da sala principal, sem um pingo de compaixão, e lá os deixou para morrer. Mas o remorso é o pior dos venenos, e assim, dias depois, o próprio pai foi encontrado enforcado sobre o mesmo poço. Desde então, o casal assombra a casa, com o objetivo de proteger o seu amor incompreendido de qualquer outra intervenção. Por isso, se diz que várias pessoas habitaram a casa, mas nunca conseguiram aguentar muito tempo. Há alguns anos atrás, até tentaram derrubar a casa, mas assim que as máquinas começaram a demolir os muros, elas desligaram misteriosamente, e começaram-se a ouvir gritos, seguidos de sangue a percorrer pelas velhas paredes. Depois disso, os trabalhadores nunca mais voltaram. Também já contaram que tentaram colocar vidros nas janelas, mas mal viravam as costas, estavam todos quebrados novamente. Os últimos habitantes conhecidos foram uma família de ciganos que ocupou a mansão, pois a acharam uma boa oportunidade de se fixar. Mas assim que a noite caiu, eles foram embora, deixando todos seus pertences para trás. A rota de cruzeiros na sombra do Castelo Branco, em Portugal, não é para os fracos de coração. Os aldeões evitam este caminho, especialmente à noite, pois é sabido que emanam sons arrepiantes. Os sons de correntes arrastadas e gemidos desesperados podem ser ouvidos na escuridão, enviando arrepios pela espinha daqueles que se atrevem a aventurar-se por perto. As origens desse fenômeno estão impregnados de tragédia e folclore. Se diz que os sons fantasmagóricos são resultado da alma penada de um jovem que tirou sua própria vida com correntes na encruzilhada, após não suportar um doloroso término de amor. A lenda tem sido transmitida de geração em geração, e as superstições que rodeiam a rota de cruzeiros, na sombra, têm se mantido vivas. Os anciãos do povo alertam sempre para os mais jovens para nunca se aventurar por lá, pois acreditam que o espírito maligno do rapaz ainda assombra o caminho e pune qualquer um que perturbe sua paz. Santa Companhia é uma arrepiante lenda de Portugal que deixará você inquieto. Dizem que à meia-noite de certos dias do ano pode-se ver uma procissão de almas vestidas com túnicas brancas e segurando velas, passeando por vilas e aldeias. A Santa Companhia é liderada por uma pessoa que ignora que está conduzindo os falecidos. E se você vê a procissão ou faz contato visual com uma das almas, está condenado a tornar-se um membro da Sagrada Companhia. E a sua alma se perderá para sempre. A lenda diz que a procissão é composta pelas almas dos que faleceram sem receber os últimos rituais e que vagam pela terra em busca de redenção pelos seus pecados. Dizem que a única forma de escapar da Santa Companhia é sair de casa e correr para uma igreja mais próxima. Portanto, se você ouvir o leve som de passos e ver velas tremulantes altas horas da noite, tenha cuidado. A Santa Companhia pode estar passando. A história de Quinta de Areia em Torre Vedras
é uma das lendas urbanas mais arrepiantes de Portugal. Segundo a história, uma violenta tempestade fez o mar crescer e inundar os terrenos da fazenda, deixando para trás 2 sereias, uma mãe e uma filha. Entretanto, os trabalhadores da fazenda estavam tão assustados que incendiaram a sereia mais jovem, que ainda ardia no fogo, queimando-a viva. Enfurecida por esse ato atroz, a mãe sereia amaldiçoou a propriedade, garantindo que seus proprietários e descendentes nunca mais prosperassem ali. E a maldição pareceu ter funcionado, pois a fazenda foi vendida e revendida várias vezes, sem nunca experimentar sucesso ou boa sorte. Hoje está completamente em ruínas, um testemunho dos horrores que ocorreram naquele dia fatídico. O trágico destino de Quinta da Areia serve como advertência para aqueles que se atrevem a mexer com o mundo sobrenatural e os seus habitantes, pois ainda se diz que a maldição das sereias persiste sobre a área, assombrando aqueles que ousam entrar nas ruínas. Nesta pequena localidade às margens do rio Tejo, perto de Almada, também tem sua lenda. Em tempos passados era um local onde se construíam barcos de todos os tipos. Muitos que partiram para terras do Brasil e Índia foram feitos aqui. E era natural que a população fosse composta em sua maioria por carpinteiros e calafates. Entre eles encontrava-se um rapaz robusto, jovem e bonito, com cerca de 20 anos, chamado Brandão. Ele, às escondidas, namorava a filha do dono do estaleiro, a jovem Paulina. O pai da jovem, vicioso e ganancioso, só pensava em riqueza e poder, longe de saber que sua filha namorava com um simples operário. Prometeu-a em casamento a um poderoso negociante que se encontrava na Índia. Ao descobrir que sua filha namorava com Brandão, o pai de Paulina ficou furioso. Para tentar acabar com o namoro entre os dois e realizar o sonho de enriquecer mais rápido possível, combinou com o comandante do navio que ia seguir viagem para a Índia de embarcar clandestinamente com sua filha. E na noite da partida do navio para o Oriente, armou uma cilada e, à força, embarcou a jovem. As lágrimas de Paulina e os apelos da mãe não comoveram nem moveram o frio comandante. Mas o jovem Brandão estava alerta e percebeu tudo o que estava acontecendo. Quando o navio se preparava para partir, ele se aproximou com um pequeno barco a remo, e sem fazer barulho, o jovem subiu a bordo para tentar raptar sua amada. Contudo, Brandão foi descoberto e foi tido como ladrão. Ainda tentou resistir, mas o comandante, sem qualquer perdão, mandou matá-lo e ordenou que seu corpo fosse lançado às águas do Tejo. Cheia de medo e banhada em lágrimas, Paulina assistiu ao triste episódio. Viu o corpo de seu amado desaparecer nas profundezas das águas. A jovem, desesperada, não pensou 2 vezes e decidiu acompanhá-lo na morte, atirando-se também ao rio. Reza a lenda que dias depois, os 2 corpos deram a costa, e o corpo de Paulina foi encontrado na praia ali perto, e nessa altura passou a chamar-se Praia da Paulina, hoje conhecida por Praia do Lázaro. E o corpo de Brandão foi encontrado na praia que ainda hoje se chama Porto Brandão. E a lenda termina dizendo que aqueles que não conseguiram viver sua vida por causa da ganância de um pai uniram-se na morte, acabando sepultados no mesmo cemitério. A bruxa de Arruda foi uma famosa curandeira, descendente de uma geração de mulheres da mesma família, conhecidas como bruxas de Arruda, onde os conhecimentos teriam sido herdados de algumas comendadeiras da Ordem de Santiago, esposas dos cavaleiros da mesma ordem. Dizem as histórias que a vila de Arruda teria sido doada à Ordem de Santiago por Dom Afonso Henriques em 1172, em agradecimento pela ajuda dada nas conquistas de importantes cidades aos mouros, e provavelmente permaneceram aqui entre os séculos XII e XIII.
Em uma das histórias, conta-se que um médico estava com sua filha enferma e nada resolvia. Então, desesperado, procurou a bruxa de Ahud, que pediu para que a menina ficasse aos cuidados dela por 3 dias. Sem alternativa, então, deixou a menina. E por 2 dias, ela não comia nada. Mas no 3º dia, a bruxa colocou uma tigela com leite junto da cabeceira da jovem. Ao tomar, uma serpente saiu de sua boca e a menina se viu curada. Outra história conta que um casal de agricultores tiveram sua filha enferma. E depois que a menina não apresentou melhora, levaram-na para a bruxa, que após examiná-la, constatou que a menina sofria de mal-olhado e magia negra. A bruxa então falou para os pais voltarem imediatamente para casa e que procurassem debaixo da cama. Ao olharem, viram que havia um sapo com a boca costurada, e a bruxa falou então para abrirem a boca do sapo, descosturando-a. A menina enfraquecia ao mesmo tempo que o sapo perdia sua vida, mas quando terminaram de fazer o que a bruxa pediu, a menina voltou ao normal e ficou totalmente curada. Esta é uma lenda que remonta às eras em que Portugal nem sequer era o estado formado, nos tempos dos romanos e árabes, quando várias explorações de ouro ocorriam nas encostas do rio Malva. Com a reconquista cristã e a expulsão dos árabes da região, as pessoas alegavam que estes haviam deixado muito ouro escondido no morro do castelo, na aldeia de Meda de Mouros. Porém, havia um grande dilema. Quem se aventurasse a procurar o ouro poderia se deparar com 2 situações distintas. Por um lado, poderia conseguir o ouro e ficar rico. Por outro, corria o risco de libertar uma peste que mataria várias pessoas. Assim surgiu a lenda do ouro e da peste. Quando os mouros partiram, deixaram aterrado num dos lados do morro do castelo um valioso tesouro repleto de ouro. No outro lado, enterraram a peste, para assustar aqueles que ousassem procurar pelo tesouro. Se alguém se atrevesse a buscá-lo e a sorte o levasse até o tesouro, a aldeia toda ficaria desprovida de ouro. Mas se por acaso encontrasse a peste, traria consigo uma doença que mataria toda a gente. Reza a lenda que um senhor teve um sonho onde uma voz lhe disse para ir ao Cabo Espichel, como é conhecido hoje. Sendo português, ele residia em outra região do país, mas motivado por suas crenças, peregrinou até lá, guiado apenas pela luz de uma estrela. Após muitos quilômetros de jornada, ele chegou a uma casa no local, buscando abrigo e comida. A mulher que o acolheu ficou impressionado com a sua história e permitiu que ele passasse a noite lá. Enquanto o peregrino dormia, a mulher, movida pela curiosidade, também foi ao Cabo Espichel. Quando ele acordou e não a encontrou lá, decidiu seguir então com sua viagem. Mas quando ele chegou lá e encontrou a mulher, ele ficou furioso e foi tirar satisfação com ela. E logo que ambos começaram a discutir, uma luz supostamente da Nossa Senhora do Cabo apareceu diante deles. A santa interveio na discussão dos dois, deixando claro que o local era para ser um lugar em homenagem a ela. E isso levou à construção de várias estruturas, incluindo uma capela para os peregrinos. No entanto, o local hoje está abandonado, com poucos peregrinos recentes. O Cabo Espichel é agora conhecido por uma série de eventos bizarros. Visitantes relatam sentir uma presença sinistra e até mesmo uma vontade inexplicável de cometer suicídio, o que levou a prefeitura do lugar a colocar grades de proteção no local, já que muitos se jogavam com seus carros lá de cima, enquanto outros, mesmo após ir embora, voltavam e se atiravam do mesmo local. Alguns sugerem que as águas ao redor do cabo foram amaldiçoadas por aqueles que morreram em batalhas na região. Outras teorias incluem influências espirituais malignas.
e até mesmo atividades alienígenas. Apesar das tentativas de controlar o acesso e prevenir os suicídios, os incidentes continuam a ocorrer. O Cabo Espichel permanece como um local enigmático, onde lendas antigas se entrelaçam com os eventos inexplicáveis. E nos dias de hoje, muitos trabalhos de magia negra são encontrados no local. Reza a lenda que na Pentelhosa da Serra, região de Coimbra, há relatos de uma estranha criatura que vive na floresta, junto à aldeia do Pessegueiro. Chamam-na de o Homem-Galho e descrevem-no como uma figura extremamente alta e magra, cujos membros se assemelham a galhos de árvores, tendo o rosto parcialmente coberto por musgo. Quem ouviu afirma que ele fica perplexo ao olhar para as pessoas durante alguns instantes, antes de mergulhar na floresta, deixando sempre um ruído estranho, uma espécie de arrastar pesado da vegetação. O primeiro relato remonta aos anos 60 e o último supostamente teria sido em 2007. Segundo um habitante local, na aldeia há quem atribua outras designações, mas todos parecem concordar que naquela floresta existe algo peculiar. Eu acho que já tinha ouvido uma história semelhante aqui no Brasil. Se não me engano, aqui o chamamos de Corpo Seco. E você, o que acha? Será mesmo um personagem real? Conta a lenda que a população de Barcelos estava alarmada com o crime que havia ocorrido na cidade. Um peregrino galego da região de Galícia, na Espanha, que estava percorrendo o caminho de Santiago de Compostela para cumprir uma promessa, foi acusado pelo crime. O galego jurava que não havia sido ele quem cometeria o crime, mas ninguém acreditou em sua palavra. Momentos antes de ser levado para a forca, o acusado pediu que o levassem até a casa do juiz, que o condenaria pelo crime. O juiz estava jantando com amigos e na mesa havia um galo assado. Em frente ao juiz, o peregrino defendeu sua inocência e disse: "É tão certo que eu sou inocente quanto esse galo cantar quando me enforcarem." Mesmo com risadas e ninguém acreditando em sua inocência, o inesperado aconteceu. E quando o homem estava para ser enforcado, o galo cantou. O juiz da cidade correu para a forca e viu o homem já com o laço no pescoço. Entretanto, ele ainda estava vivo. O nó do laço não permitia seu estrangulamento. Ele foi salvo graças a uma corda frouxa e a um galo que provou sua inocência. Mais tarde, ele voltou para esculpir uma cruz em honra ao galo, seu salvador. E foi assim que a lenda medieval do Galo de Barcelos ficou conhecida, com o galo cantando para salvar um inocente. Esta é uma lenda famosa em Portugal, e é comum encontrar galos feitos à mão como souvenirs, no estilo específico adotado para celebrar a lenda. E você, já conhecia todas essas histórias? Qual foi a que mais chamou sua atenção? Me deixe saber nos comentários. E caso haja histórias e lendas em sua cidade, me avise. Quem sabe assim possa fazer um vídeo também falando sobre elas. Obrigado por assistir ao vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, para que ele possa ser recomendado para mais pessoas. Por hoje é só, mas nos vemos em breve, no próximo vídeo.